Lucas capítulo 1, a partir do verso 57. A Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, por acenos, ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Até aqui. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: quem domina a linguagem domina a sociedade. Se levarmos em conta que a sociedade, ou seja, o mundo, né, a sociedade, ela jaz no maligno, e que a linguagem seria a capacidade de se comunicar, e comunicação seria a troca de informações, e observando a sociedade como nós temos visto hoje, realmente quem está dominando a linguagem hoje está dominando sobre a sociedade. Só que esse conceito de linguagem ele é muito amplo. E ele pode ter vários sentidos, vamos dizer assim. Porque linguagem não é... Quando nós falamos linguagem, nós, já a primeira ideia que vem à nossa mente seria o quê? Falar, né? Mas não é só isso. A fala é um tipo de linguagem. Temos fala, temos escrita, com seus diversos alfabetos, através de símbolos, ideogramas. Por exemplo, o ideograma japonês, que são aqueles símbolos que têm vários significados, ideograma egípcio, que são vários tipos de espécie de desenhos que têm vários significados também. Sinais também é um tipo de linguagem. Existe a linguagem de Deus para conosco. Deus se utiliza de vários tipos de linguagem, através, por exemplo, da simbologia, é um tipo de linguagem. Quando Deus utiliza um profeta, também é um tipo de linguagem. Quando ele está utilizando através de uma pregação, é um outro tipo de linguagem. São troca de informações. E não são somente seres vivos que se comunicam. Por exemplo, antes de entrar nesse detalhe, tem os animais. Os golfinhos, eles emitem sons para se comunicar, os pássaros, o cachorro, enfim, na natureza, os insetos com seus comportamentos, as aves, as baleias, quando elas querem mostrar onde tem mais alimento, cardume de peixes para que elas possam se alimentar, por exemplo, elas jogam um esguicho de água diferente. Então existem várias formas mesmo de se utilizar da linguagem. E quando eu falei que não somente os seres vivos se comunicam, lá em Gênesis diz que os astros eles foram criados para sinais de tempos e eras. Então, de acordo com a posição dos astros, são informações que são transmitidas para nós. Então, também é uma forma de linguagem. Quando um geólogo ele vai pesquisar sobre o solo, ele analisa o tipo de solo, as cores, os materiais que tem ali depositado, são informações que ele está recebendo, e aquilo ali também é um tipo de linguagem. Através das cores, enfim, é um tipo de linguagem. Os céus, né? As nuvens, o tipo de como que está o céu é um tipo de linguagem também. Lembra de quando foram questionar Jesus, falaram, Senhor, nos dê um sinal. Aí Jesus falou assim, não, peraí, vocês quando olham para o céu e vê que ele está vermelho, vocês sabem que vai ter um dia, amanhã vai ser um dia seguinte vai ser um dia bom. Quando vocês analisam pela manhã que está meio acinzentada, vai ser um dia chuvoso, enfim. Vocês conseguem discernir os sinais dos tempos e não conseguem discernir a dispensação atual, resumindo? Por quê? Porque a natureza também transmite informações para nós, é uma forma de linguagem essa, que é utilizada.
Inclusive, nessa mesma situação, Jesus utilizou um outro tipo de linguagem, que é a linguagem das nossas próprias vidas, das atitudes que nós temos. Quando ele cita o profeta Jonas, ele falou assim: não vai ter nenhum sinal para vocês. O único sinal que vai ter para vocês é o do profeta Jonas. Que seria o quê? As atitudes que Jonas teve transmitiria informações para eles, mas é lógico que eles não conseguiram compreender o que Jesus estava falando. Isso é óbvio. Porém, as atitudes de Jonas, hoje nós sabemos que aquilo que Jonas fez e o que aconteceu com ele é um tipo de linguagem que foi utilizada através das atitudes que uma pessoa tem, que é o ensinamento que todos nós já tivemos, que é o das tipificações, da tipologia. Por exemplo, a vida de José. As atitudes que José teve transmitem informações do que vai acontecer no futuro, que é a tipificação do próprio reinado de Cristo. É um tipo de linguagem que é utilizada também. Então, se formos parar para pensar com calma e com paciência e meditar, nós vamos perceber que existem muitos tipos de linguagem, mas existem vários tipos de linguagem. Um outro exemplo: na atualidade existem a era digital, a era da informática, praticamente dominou tudo. Esses programas que nós utilizamos no computador ou até mesmo no celular, aplicativos, todos eles são feitos através de linguagens chamadas linguagens de programação. Existem vários tipos de linguagem de programação. Cada tipo de linguagem ela segue um padrão. Assim como é no nosso dia a dia. Para a gente se comunicar, existe um padrão também. Senão não existe troca de informação e ninguém vai entender nada. Quando uma nação faz os seus desfiles militares, eles começam a desfilar, passa o tanque de guerra, passa os mísseis, os soldados, enfim. Não está transmitindo uma mensagem aquilo? Eles estão querendo demonstrar poder, demonstrar a força deles. Isso é um tipo de linguagem. Eles não precisam falar, nós somos poderosos, nós podemos fazer isso ou aquilo. Não, eles não precisam falar nada. Eles só estão demonstrando o seu poderio bélico. Aquilo tem um outro significado para os outros povos. Isso aí também é um tipo de linguagem. Então, atualmente, quem consegue manipular essa linguagem, de certa forma, está conseguindo influenciar a sociedade. Está conseguindo levar a sociedade para o rumo que certas pessoas querem. Recentemente ficou aqui no Brasil, no Brasil, o assunto do momento foi essa questão da ideologia de gênero durante certo tempo. Só que a ideologia de gênero ela já era de países como Estados Unidos e alguns países da Europa, isso já vinha caminhando lá. E quando eles conseguiram aprovar as leis nesses países aí da Europa, essa nojeira que essa ideologia de gênero, aqueles que eram contra ela pensavam que essa ideologia de gênero se tratava apenas sobre sexo, sobre macho ou fêmea. Não era discutido de nenhuma das partes, dos que eram a favor ou contra, o que era o gênero. Ninguém falava sobre isso. Então ficou essa discussão até que eles conseguiram aprovar as leis, principalmente lá na Europa. Onde lá na Europa existem vários relatos lá de que em países como, por exemplo, Holanda, Noruega, Suécia, Alemanha, enfim, de vários relatos de pais que são presos na frente dos filhos, dentro de casa, pais que são presos porque a escola ou o conselho tutelar, enfim, os direitos humanos, eles tomam conhecimento de que os pais ensinam os seus filhos que isso é errado, que só existe homem e mulher. Então eles vão lá e prendem os pais. Quando não prendem os pais, eles tiram a guarda dos filhos. Esses dias, umas 2 ou 3 semanas atrás, eu vi uma reportagem que dizia que, se não me engano, era na Holanda, existia casos de pais que batiam nos filhos
e não acontecia nada, casos de violência doméstica contra os filhos, mas existia casos de pais que perderam a guarda dos filhos, que já estavam lutando há mais de 3 meses para conquistar a guarda dos filhos, por conta dessa merda, dessa ideologia de gênero. Porque os pais não aceitavam e a escola descobriu que os pais ensinavam o contrário a essa ideologia e tiraram a guarda dos filhos. E eles estavam sendo processados e poderia ser preso ainda. Tem mais essa. E isso aí é o que está chegando no Brasil também. Mas quando eles estavam discutindo sobre isso, ninguém falava o que era o gênero. Ou seja, conseguiram aprovar as leis. Depois que aprovaram as leis, aqueles que eram a favor dessa ideologia começaram a falar, não, gênero não é só homem ou mulher. Gênero é um conceito abstrato. Aí falaram, não, como assim um conceito abstrato? Não, é abstrato, se a pessoa quer ser um cavalo, ela é um cavalo. Se ela quer ser um boi, ela é um boi, um cachorro, ela é um cachorro. Se ela quer ser um poste, ela é um poste. O gênero é isso. Ou seja, falaram que é um conceito abstrato. E aqueles que eram contra, não aceitaram. Não aceitaram. E aí, o que decidiram? Não, para falar o que é gênero, é somente quem pertence a essa classe. Ou seja, os seres mais abomináveis, detestáveis e nojentos que essa sociedade pode produzir, que são os homossexuais, né? Foram eles que determinaram o que era gênero. Houve uma clara manipulação da linguagem. Eles pegaram uma palavra e mudou o sentido dela, em próprio benefício. Então isso é um dos exemplos do que acontece hoje. De como quem está dominando a linguagem está conseguindo dominar a sociedade. Está conseguindo levar vantagem sobre os outros. Sobre o caso dessas fake news, que tanto se fala hoje. Fake news. Como que começou isso? Não. Isso é notícia falsa. Tá, não, isso é notícia falsa, não pode divulgar. Não, vamos ver as fontes e tal. O que eles usam hoje o termo fake news, para que serve? Fake news serve nada mais para censura, para censurar. Não, mas fake news não significa censura. Mas eles manipularam e agora significa censura. Como que significa censura? Eles falam que para que uma notícia ou qualquer informação tem que passar pelas agências oficiais que fazem a verificação dos fatos. Mas essas agências, elas têm viés político. Então elas não são idôneas, elas não são imparciais, elas são parciais, elas têm um lado. Elas geralmente são financiadas por empresas ou por partidos políticos, principalmente ligado com o comunismo, que é essa desgraça que está dominando a sociedade. Que já está infiltrada em diversos países através dessa porcaria desse marxismo cultural, que invadiu as escolas, está mudando. Enfim, também é um tipo de linguagem que eles estão mudando, enfim. Através disso, eles conseguiram mudar o termo de fake news para censura. A gente vê hoje, você coloca um negócio no Facebook lá, se tiver a palavra vacina, já era. Eles colocam lá, não, isso aqui é falso. Não, isso aqui foi verificado, é falso. É uma censura aberta isso aí, se chama censura. No YouTube, se você coloca um vídeo e tem o nome vacina, Covid, qualquer coisa, vai ser censurado, vai ser retirado o vídeo. Porque não, isso aí é fake news. Como fake news? Quem está verificando a informação? E outra, um dos maiores argumentos que esses desgraçados filhos do diabo eles utilizam, que a notícia é falsa porque está faltando contexto. Por favor, né? Ei, por favor, cambadas de filhas da puta. Alguém que dá a notícia, ela vai dar o contexto que ela entende que seja necessário para que os ouvintes ou para que os leitores compreendam a notícia que ele está vinculando. É impossível alguém vai dar uma notícia, dar o contexto de tudo que está acontecendo, de todas as partes que estão envolvidas. Não é não, cambada de filha da puta. Essa mídia, esses desgraçados aí que estão por trás dessa censura, essas grandes empresas e corporações, esses bandos de filha da puta, pensa que as pessoas são idiotas, tem que ser muito tapado para se convencer com um argumento desse. Como que alguém que está dando uma notícia, por exemplo, um repórter vai dar uma notícia, ele vai se prender àquilo que ele acha importante, que ele acha relevante
para a notícia e para quem vai ouvir entender a notícia. Não tem como ele dar um contexto de tudo que acontece. Aí os filhos da puta, o que eles falam? Quando eles não têm argumento para falar que aquilo ali é falso, eles falam, não, carece de contexto. É muito filha. Qual palavra que você vai dar para uma pessoa dessa? Não tem outra expressão. É filha da puta mesmo. É vagabundo, é pilantra, é sem vergonha. Não é uma manipulação da linguagem isso? Não. Essa notícia carece de contexto. Quem está lendo aquilo ali, não, caramba, olha, não, tá faltando contexto. E eles começam a utilizar essas frases, essas expressões para manipular a linguagem. Mas se você é alguém mais ciente, que tem um pouco mais de noção das coisas, você vai ver que o que eles estão falando não tem sentido algum. É a manipulação pura da linguagem. Dentro das igrejas também não é feito isso? De todos os lugares que nós passamos, uns mais, outros menos, eu no meu caso passei menos, mas tem pessoas que passaram por muitas igrejas e vê como eles manipulam. Pegam um texto bíblico e tira de contexto e fala o que quer. Fala a merda que quer. Tá manipulando a linguagem também. Nesse texto que eu trouxe aqui, sobre o caso de Zacarias, quando João nasce, porque aqui tem um exemplo clássico do tipo de linguagem que é utilizado. Quando Zacarias, nessa situação que ele estava impossibilitado de falar, quando Gabriel chega para ele e dá a notícia, ele duvida. Não, como vai ser isso aí? Não, aí Gabriel, não, já era, mano, vai ficar sem falar. Não cabia mais o benefício da dúvida para Zacarias, que é uma grande lição para nós, né? Alguns de nós já não pode esquecer, já não tem nem como duvidar das coisas, do tanto que já ouviu, do que já viveu, as experiências, tanto pessoal como na vida dos próprios irmãos. Essa altura do campeonato, faltando aí praticamente menos de 5 anos para que Jesus pise no Monte das Oliveiras e acabe com essa putaria que está nesse mundo, já não cabe mais a nós o benefício da dúvida em certas ocasiões. De jeito nenhum. O que cabe é obedecer e no máximo e clamar para que possa entender, mas duvidar, não, aí já é demais. Aí já é demais. Aí não tem nem como. Então nessa situação, foram questionar Zacarias e fizeram o quê? Utilizaram-se de uma linguagem de sinais para ele, que é um tipo de linguagem. E ele respondeu como? Utilizando a linguagem escrita, que é um outro tipo de linguagem. E aí quando ele deu o parecer dele, a língua dele se abriu, aí ele conseguiu falar. Então nas escrituras existem vários tipos de linguagem, vários tipos de informações e mensagens que se utilizam dos vários tipos de linguagem para nossa compreensão. No caso, por exemplo, quando chegaram para Jesus e falaram, Lázaro está muito mal, Lázaro está muito doente. Aí Jesus ele espera aqueles 2 dias e depois ele chega para os discípulos deles e fala assim, vamos lá ver Lázaro. Aí os discípulos, não, a gente saiu de lá agora, eles estão querendo te matar. Aí Jesus fala, não, vamos lá ver Lázaro, porque Lázaro dorme. Aí responderam, não, mas se Lázaro dorme, mestre, vai ficar tudo bem com ele. Aí Jesus responde, não, vocês não entenderam, Lázaro morreu. Ou seja, Jesus utilizou a linguagem do reino de Deus e eles não estavam compreendendo essa linguagem. Então ele se utiliza da linguagem terrena e fala, não, Lázaro morreu. Então ele teve que, primeiro ficou bem claro ali, que ele demonstrou a diferença de linguagem que existe. Tem a linguagem do reino de Deus e a linguagem que os homens são acostumados a utilizar na terra. Fora isso, existem expressões que eram utilizadas naquela época que são diferentes da que nós utilizamos hoje. Bom, se hoje em dia, às vezes no mesmo país, como por exemplo o Brasil, que é um país de dimensões continentais, é muito grande, então lá no Nordeste falam-se certas palavras ou certas expressões. Lá no Sul fala outras, que
pode-se utilizar às vezes até a mesma palavra, mas com outro significado. Ou então, às vezes, se utilizam expressões que nenhum nem outro conhece. Por exemplo, às vezes conversando com os irmãos da Bahia, eles usam uma expressão que eu não entendo. Eu uso uma outra que eles não entendem, porque eu sou do sul do país. Às vezes, conversando com o Rômulo, eu entendo o que o Rômulo fala, e outra pessoa que está na conversa não vai entender. Porque nós somos de uma região ali que muitas coisas são em comum. Às vezes, conversando com o irmão do Rio, tem expressões que ficam um pouco mais complicado, de São Paulo, entendeu? Então, às vezes são expressões iguais que significam coisas diferentes. E às vezes são expressões diferentes, palavras diferentes que têm o mesmo significado. E naquela época em que Jesus viveu, isso existia também. Quando João Batista estava batizando no Jordão, os líderes religiosos foram até ele. Aí João fala assim: ei, raça de víboras, quem que induziu vocês a fugir da ira vindoura? Praticais frutos dignos de arrependimento. E não adianta dizer que vocês têm por pai Abraão, não. Porque até das pedras Deus faz suscitar filhos a Abraão. Ora, quando a gente lê isso, raça de víboras, realmente parece uma expressão pesada. Mas para aquela época, isso era muito pesado. Isso aí era uma coisa, para eles, era uma ofensa muito grande isso aí. Porque a palavra raça, ela tem o significado de linhagem, descendência, geração. E acreditava-se naquela época que as víboras, é o que eles acreditavam no Antigo Oriente, que as víboras, quando elas iam dar os seus filhotes, primeiro quando elas acasalavam, a víbora matava o macho. E depois, quando os filhotes iam nascer, os ovos da víbora, ela não botava o ovo para fora. Hoje nós sabemos, né? Existem várias espécies de cobras, de serpentes e como que elas se reproduzem. Mas naquela época, há 2000 anos atrás, o que se acreditava naquela região? Que as víboras, quando os filhotes nasciam, os ovos eles eclodiam dentro da víbora, ou seja, eles quebravam dentro da víbora. E os filhotes, para poder sair, eles comiam a víbora por dentro. Então eles matavam a própria mãe para poder nascer. E João ele utiliza essa expressão para se referir aos líderes religiosos, chamando eles de filho de raça de víboras. Tem algumas traduções que dizem ninhada de víboras. E existiu o primeiro mandamento com promessa lá, que existe até hoje, que é honra o seu pai e a sua mãe, certo? Ou seja, e o próprio Jesus deu uma repreensão falando, vocês, quando tem um recurso, ao invés de auxiliar o pai ou a mãe de vocês quando estão necessitados, vocês dizem que é corban, que isso aí foi dedicado ao Senhor. Ou seja, eles não estavam nem cumprindo com o dever deles que eles tinham que cumprir. E eles mentiam ainda falando que aquilo que eles tinham que era para Deus, mas não era. Essa raça desgraçada dos judeus. E é isso que o João Batista está falando para eles. Que além deles não honrar pai e mãe, que eles já estavam transgredindo o mandamento, eles eram responsáveis pela morte da nação de Israel. Que nós sabemos que outrora foi tipificado como a mulher de Deus, que já havia um casamento consumado, diferente da igreja que é a noiva, que não teve o casamento consumado ainda. Então João responsabiliza a elite religiosa de Israel pela morte deles, pela desgraça da nação deles. Se matar alguém já era um crime pesadíssimo, quem dirá matar o próprio pai e a própria mãe? Que era pior do que uma traição. E a traição se pagava com a morte. E isso aí justifica exatamente o que João falou para eles. Quem que induziu vocês, por acaso? Quem que deu falsa esperança para vocês? Quem que falou para vocês vir até aqui? Quem que deu essa ilusão? Quem que vendeu essa ilusão para vocês?
que vocês vão fugir da ira vindoura, do que está vindo por aí? Quem lançou essa ideia aí no meio de vocês? Então, esse discurso que João deu para esses filhos da puta, que até hoje eles são filhos da puta, os judeus, até hoje, porque os frutos deles não mudou em nada, não diferiu em nada daquela época, como eles sempre foram desde o início, um bando de safado, de vagabundo. Então, o João está falando para eles que, além deles serem assassinos, deles serem responsáveis pela desgraça da nação, eles eram traidores. E que não havia mais escapatória para eles, não. Como é que eles iam produzir fruto digno de arrependimento? Que jeito que eles iam produzir? E depois, lá no sermão lá de Mateus, de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus ele utiliza a mesma expressão para os fariseus e para a liderança religiosa lá de Israel. Chama eles de raça de víboras, igualzinho. Está repetindo e está confirmando as palavras de João. Ora, o que foi dito de João? Que ele prepararia o caminho do Senhor, certo? Como foi profetizado pelo profeta Isaías. Se ele prepararia o caminho do Senhor, o que ele estava fazendo? Ele estava preparando as pessoas para que as pessoas pudessem compreender a mensagem que Jesus traria. Se não compreendessem a mensagem de João, ficaria muito difícil de compreender a mensagem de Jesus, ou quase impossível. Essa era a função dele, de preparar o caminho. Agora eu vou te perguntar, na atualidade, de todas as igrejas que vocês conhecem, que nós conhecemos, quem entendeu a mensagem de João? Nenhuma. Nenhuma dessas igrejas compreenderam a mensagem de João. Se eles não compreenderam a mensagem de João, significa que eles também não compreenderam a mensagem de Cristo. Por isso que essas igrejas elas pregam um Cristo falso. Eles não compreenderam a linguagem que João utilizou, as expressões contra quem ele pregou, contra quem ele repreendeu. Eles não compreenderam. Ora, hoje, se a igreja não compreender o que a restauração prega hoje, através do último Elias, o pastor Tupirani, como que vai ser arrebatada? Como que vai poder voltar no milênio se não compreender? Não é o ministério agora da Voz da Restauração que prepara o caminho para que Jesus volte no Monte das Oliveiras? Para que aqueles possam ser capacitados a voltar no milênio? Não é agora? Não é o último sacerdote que prepara? Se não compreender a mensagem que a geração Jesus Cristo prega, se não compreender essa mensagem, tem arrebatamento? Tem martírio para eles? Tem milênio? Não tem. Não existe. Da mesma forma foi com João Batista. E se a igreja hoje não compreende a mensagem que João Batista, a igreja hoje e a que ficou para trás, eu falo desses 2000 anos, depois da queda da igreja, que se aliançou com o Estado, desses que sobreviveram, que chegou até os dias atuais, que é essa vergonha, essa desgraça, que eu chamo de igreja como força de expressão. Se eles não conseguem compreender a mensagem de João, eles não estão preparados para pregar Cristo. Então o Cristo que eles pregam hoje é um Cristo falso. Esse amor que eles tanto pregam por aí, esse amor, esse Jesus apaixonado, romântico que eles pregam por aí, não existe. Porque eles não receberam a base, não têm o fundamento, eles não têm a preparação. Como é que eles vão pregar se eles não conseguem nem compreender como que Jesus ia se manifestar? João era o responsável por preparar o caminho. As pessoas tinham que compreender a mensagem de João para que pudessem compreender a mensagem de Cristo. Ou então Isaías foi um mentiroso. Só se a profecia foi mentirosa. E agora é assim. Não é assim agora o que a gente vive? Ou por acaso alguém aqui acha ainda que algum assembleano vai ser arrebatado? Ou algum batista vai ser martirizado? Ah, pelo amor de Deus, mano. Se tiver algum assembleano subindo no arrebatamento, se eu for arrebatado, e ele tiver subindo junto comigo, eu falo, não, me devolve aí, Jesus. Me deixa pra baixo que eu não vou subir com essa desgraça aí, não. Quem dera eu que eu morra antes. Se não compreender a mensagem da restauração, não tem nada.
não compreenderam a linguagem que João utilizou para pregar, não compreenderam os ensinamentos que ele fez, não compreenderam, a grande maioria não compreendeu. E é por isso que Cristo também foi incompreendido. Não foi uma multidão que conseguiu compreender a mensagem de Jesus, não. Foram poucos que conseguiram compreender. Foram pouquíssimos comparado com uma nação, comparado a uma nação inteira. E Jesus conseguia ali 12 discípulos e ainda um traidor. Lógico, tinha alguns outros que seguiam tal, mas os que estavam mais próximos eram 12. E depois a gente vê lá em Atos quantos que estavam lá reunidos lá para esperar a descida do Espírito Santo. Eram pouquíssimos, era quase nada. Ou seja, não compreenderam a mensagem que João Batista trouxe. A linguagem dele ficou obscurecida para eles, não compreenderam. E essa igreja nojenta e maldita que tem hoje acha que está pregando um Jesus. Que Jesus que eles estão pregando? Essa vagabunda que eles pregam aí? Todo aliançado com política, tudo aliançado com todo esse lixo que tem por aí. Então eu vou finalizando por aqui, para que eu espero que eu possa ter transmitido um pouco do que seria a linguagem, a importância que ela tem, para que nós possamos compreender não só o que chega aos nossos ouvidos, é claro, mas aquilo que as informações que a própria natureza nos traz, que é tudo obra da criação de Deus, das várias formas que Deus se utiliza para se comunicar conosco, e de como essa sociedade maldita se utiliza da manipulação da linguagem para influenciar e para tirar benefício, como a gente tem visto todos os dias, e a cada dia surgem novas aberrações, novas nojeiras, cada dia vai só piorando, enfim, mas é como já foi profetizado, e são os últimos dias, e está chegando a hora, e é assim que tem que ser, pois rejeitaram o amor da verdade para se salvar, então é permitido a eles a operação do erro, e é isso que eu desejo para essa sociedade, que eles cada vez mais se afudem, cada vez mais se fodam, que esses líderes religiosos, cada vez mais esses desgraçados, tanto evangélicos como os judeus também, esses arrombados, que eles sejam fulminados e massacrados por Deus, que o Deus da geração de Jesus Cristo cada vez mais massacre essa sociedade, esses desgraçados por rejeitar a verdade. Esse é o meu desejo, a minha oração a todos os dias. Todos os dias. Até aqui.